Olá, pessoal, tudo bem? É com grande entusiasmo que hoje recebo no Fala África Voa a escritora angolana Lunga Noelia Izata, autora da trilogia Read My Book, Leia Meu Livro, em português, composta pelos livros Read My Book, Bury That Book, Esconda Aquele Livro e No Books Allowed, Nenhum Livro é Permitido, em português. A obra escrita em inglês mergulha profundamente em temas como segregação racial, opressão religiosa, tensões étnicas, moralidade e amor, explorando a rica e desafiadora experiência africana por meio de sua protagonista, Jodie. Eu sou Dani Steski e durante esta conversa vamos ter a oportunidade de conhecer um pouco mais dos personagens e da trilogia Read My Book. Seja bem-vinda, Lunga! Obrigada. É um prazer enorme tê-la aqui e vamos falar, né, da trilogia composta aí, né, por Read My Book, Bury That Book e No Books Allowed. Você pode fazer um resumo breve de cada livro? Bem, o Read My Book, né, que é o primeiro da trilogia que praticamente estabelece o roteiro todo, né, apresenta a Terra, que é uma terra fictícia, a Rhodesia, onde os pastores e advogados governam essa terra, não é? Bem, é um livro que fala sobre racismo, fala sobre opressão, ou seja, os líderes, as pessoas que estão no poder tentam oprimir o povo. Fala também de retaliação, fala sobre o povo negro e o povo branco viverem separados, segregação e por aí fora. E Bury That Book? Ainda não há uma tradução, né, mas nós traduzimos em terra este livro, Ok. porque é um livro que, dentro da história, eles encontram um livro que expõe crimes que a população, que a comunidade fez, né? E tentam esconder esses livros e enterrar esse livro. Bem, no Bury That Book é o filho de um negro e de uma branca. E este menino tem aquela doença vitiligo, acho que em português é vitiligo, não é? Aí é a voz dela a contar as suas experiências como alguém que é filho de uma raça mista, né? De um negro e de uma branca, e como Uhum. é que ele vê os dois mundos, os dois lados, e também como é que ele entende a doença dele, como é que ele lida com a doença dele. Também fala um bocado de malária, porque ele teve um amigo que estava muito doente com malária e o povo negro não quis ajudar. Uhum. E aí ele vê que os dois povos têm um lado mau e têm um lado bom, ou seja, não é uma questão de raça, é uma questão mesmo de caráter. Sim. Então, o Bury That Book explora mais esse lado, né? Que os dois povos erram. E no Books Allowed? Já este último livro é Uma Nova Terra, que é a Terra Elíquia, que em Lingala significa esperança. Hope, não é? Então, nesta nova terra, é uma terra que eles vão à procura de ajuda, não é? Por causa dos conflitos que existem na terra deles, na Rhodesia. Então, eles na Ilíquia encontram uma terra completamente diferente, que não existe separatismo, não existe segregação, não existe racismo, mas existem outros problemas. Existe fome, existe miséria extrema, existe problemas de clima, não é? Mudanças climáticas, existe seca, eles estão há anos que não produzem nada, a agricultura não rende nada, porque estão a viver anos de seca. E pronto, e eles veem que além do racismo existem outros problemas e mesmo um povo que dá-se bem, não é? Aparentemente vivem todos bem, negros, brancos, albinos, indianos, ou seja, uma mistura de etnias e de raças, mas mesmo assim existem outros problemas que prevalecem. Então é aí que fala-se do No Books Allowed. E também tem a questão, o título é Livros não são permitidos porque é proibido ler nesta terra. Então as pessoas Hum. aí são iletradas, né? São analfabetas, os líderes em poder não permitem que eles leiam, não querem que eles estudem, que eles desenvolvem o seu intelecto. E pronto, como eu disse, existe uma série de problemas que não tem nada a ver com racismo. Como é que, né, cada livro da trilogia se conecta na narrativa? Boa pergunta. São os mesmos personagens. A diferença é que no primeiro a narradora é a Jodie, no segundo o narrador é o filho da Jodie
E no Hum, terceiro é uma mistura. Começa com a Dua é uma mulher negra, e depois também entra a Jodie novamente, mas é a Jodie já quase 20 anos depois, não é a Jodie com 16 anos que começou a trilogia do Read My Book. Então, são os meus personagens, né? Uns, além da história, infelizmente, perdem a vida, mas há outros que continuam e estão nos outros livros, estão presentes nas outras romances, não é? É a Jodie quando era mais jovem a tentar entender o povo. A Jodie é uma mulher branca, então é a Jodie quando era mais velha a tentar entender o povo negro. Depois é a Jodie como mãe, que tem uma filha, eu tenho um filho do negro. E uhum. depois, mais tarde, é a Jodie numa outra terra, que não é a terra que ela cresceu, e que ela vê que, afinal, os problemas de racismo, existem outros problemas além dos problemas de racismo, e é isso, praticamente. Tá explicado, obrigada. E a trilogia aborda temas profundos, né, como tensões étnicas, moralidade, amor. Qual foi a inspiração inicial para criar este universo ficcional? Eu queria desafiar-me como escritora. Eu gosto muito de escrever sobre amor, mas eu disse, bem, eu não quero só escrever uma história de um homem e de uma mulher que apaixonam-se. Eu quero abordar temas que são importantes e que nós temos que falar e que os jovens têm que ler mais. Então, eu acho que é sempre bom a repetição. Claro, já ouvimos muitas histórias de amores proibidos, de racismo e por aí, mas é sempre bom contar novas versões e novas histórias com novas perspectivas, novos ângulos. Então, eu queria desafiar mesmo com escritora. Eu só quero escrever algo que não é só aquela história de amor bonita ou de um pai que proíbe a filha de namorar. Não, eu quero mesmo abordar outros temas. Quero falar de malária. Eu falo também um bocado da anemia falciforme num dos livros. Falo, como eu disse, de mudanças climáticas, seca, por aí fora. Falo da doença vitiligo. Falo de crimes contra mulheres, tribalismo, tradições africanas. Falo muita coisa, tento abordar muita coisa. É um universo muito rico. Agora, Lunga, a voz da América em português quer saber por que você escolheu escrever a trilogia em inglês? Eu gosto de inglês, é uma língua que eu apaixonei-me e eu tenho um blog, já tenho o meu blog desde 2012 e eu, quando estava a viver na Inglaterra, estava a estudar lá, as pessoas aconselhavam a ter um blog, né? A escrever para praticar e melhorar o meu inglês e falar da minha experiência vivendo fora. Então, eu aí fui escrevendo sempre em inglês e em inglês eu sentia mais à vontade, porque era uma língua. Claro que há muita gente em Angola que fala inglês, eu tenho familiares que falam inglês, tenho amigos que falam inglês, mas é sempre aquela coisa, é outra língua, tu tens mais privacidade, não te sentes tão exposta. Em português eu sentia muito exposta, havia certos temas em português que eu não podia falar, tinha que ter mais cautela, bem, não posso falar sobre isso, não posso falar daquilo, e não sei. Em inglês não, eu sentia que era um novo mundo, e não só, os meus leitores em inglês são menos, julgam menos, então pronto, e depois também eu li muitas trilogias em inglês e assisti filmes também baseados em trilogia, como Divergent, Hunger Games, Harry Potter, então eu disse, não, eu também quero. Eu inspirei-me neles para fazer a minha trilogia. E pronto, e eu acho que inglês é mesmo uma porta, é um caminho para. E não só eu poder convidar outras comunidades a lerem o meu trabalho. E para finalizar, Lunga, qual é a mensagem que você quer que os leitores tirem da leitura dessa trilogia? Eu acho que todo mundo deve seguir atrás dos seus sonhos. Todo mundo deve. Eu nunca pensei que ia escrever uma trilogia. Eu, quando escrevi o meu primeiro livro, digo: não, bem, escrevi o meu primeiro livro, já está bom, não vou continuar a escrever, mas seria sempre uma voltar. Então, eu acho que as pessoas têm que correr atrás dos seus sonhos, têm que ouvir mais aquelas vozes que dizem: olha, tu consegues, tu deves fazer isso. E também na questão da história do livro, é uma história de superação também, é uma história também que nos apresenta, nos convida a querer saber mais da história da África, porque também fala um bocado das línguas nacionais, fala de muitos costumes africanos que nós temos. Então, eu acho que é uma história, a mensagem é querer embelezar, né? Querer usar, ser mais africano, ser. Como em inglês, a palavra que eu estava pensando em inglês era embody. Então, mas em português estava a traduzir em embelezar. Ou seja, aceitar-se mais como africano, querer saber mais da nossa história, dos nossos costumes e pronto, e também lutar um bocado para acabar um bocado com o tribalismo, com certos crimes que acontecem em África, não é?
Porque eu digo sempre, um escritor é sempre um ativista, não é? Então, a mensagem é essa, é passar sempre uma história e motivar as pessoas a seguirem os seus sonhos. Lunga Noelia Exata não é apenas uma escritora talentosa, mas também uma voz poderosa no cenário literário africano, que utiliza sua arte para expor injustiças sociais, celebrar a diversidade cultural e instigar reflexões profundas. Sua trilogia Read My Book é uma prova do poder transformador da literatura em contar histórias que conectam e inspiram. Lunga, obrigada pela sua participação aqui no Fala África Voa. Que sua obra continue a romper fronteiras e a promover o diálogo entre culturas em toda a África e além. Obrigada, Daniel. Muito obrigada pelo convite. Aqui é a Dani Steski. Fiquem bem.